Capítulo 9. Junto de Cressos. Congregado todos os godos, opôs-se à entrada dos árabes e valorosamente foi ao encontro da invasão. Rodrigo de Toledo, das Coisas de Espanha. Poucos dias haviam passado depois que o Duque de Córdoba recebera a última carta do infeliz Eurico. À frente das suas tilfádias, ele se encaminhara para Hispalis, seguindo as margens do Betis. Ao chegar à antiga Rômula, o bispo Opas recebeu-o com demonstrações de alegria tais que as suspeitas de Teodomiro, suscitadas malgrado seu pelas revelações do presbítero, quase se desvaneceram. Na linguagem do sacerdote, parecia reverberar-se indignação profunda contra o conde de Septo e contra os demais godos que tentavam, unidos com os bárbaros, assolar a terra natal. O metropolita, segundo os costumes daquela época, tinha deposto o báculo de pastor para cingir a espada de guerreiro, e aos passos episcopais de Hispalis viam-se chegar todos os dias os parentes de Opas e, por isso, de Witza, cujo irmão este era. Os nobres que tinham seguido o bando dos mancebos Sisebuto e Ebas e que, pela maior parte, viviam longe da corte, ajuntavam os seus servos e clientes à hoste do bispo guerreiro, que prometia acompanhar o rei Godo com um esquadrão mais lustroso que o de seus sobrinhos, a quem Roderico dera de feito o mando supremo de uma das alas do exército que congregara em Toledo. Em Hispalis, como por todos os ângulos da Espanha, os martelos dos fundidores e armeiros retumbavam nas bigornas com ruído incessante, assacalavam-se as armas, poliam-se e provavam-se as armaduras, e os corcéis rápidos e robustos da Bética e da Lusitânia, impacientes nas tendas alevantadas em roda dos muros da cidade, mordiam os freios brilhantes e pareciam adivinhar que estava próximo o dia de combate. Os servos e os libertos, em competência com homens livres e nobres, corriam a rodear os pendões da independência da pátria, e o sangue generoso dos godos como que se despertava mais ardente e cheio de vigor ao grito da Guerra Santa. Depois de uma sonolência secular, em que a sua antiga ousadia só dera sinais de vida nas lutas sem glória das dissensões intestinais. E toda essa energia, todo esse recordar-se da rica herança de esforço legado pelos conquistadores setentrionais a seus netos da Ibéria, dir-se-ia que eram suscitados pela providência para salvar a monarquia gótica, porque de tudo isso ela carecia para resistir aos invasores. Desde que o exército destes, semelhantes à serpe monstruosa, tinha cingido estreitamente a montanha do Calpe, não se passara um dia em que não se fortalecesse e engrossasse. As encostas do Ábila e os despenhadeiros do Atlas, os vales da Mauritânia e os areais de Saara e de Barca, de contínuo arrojavam para a Espanha, através do estreito, os seus filhos tostados ao sol fervente de África. Sem perícia militar, estes bárbaros são todavia temerosos nas pelejas, porque os capitães experimentados da Arábia os dirigem e movem como lhes apraz. E, porque sectários de uma religião nova, crédulos mártires do inferno, buscam os embusteiros e torpes deleites que, além da morte, lhes prometem o profeta de Iátribe, arremessando-se com um valor que se creria de desesperados diante do ferro com seus contrários e contentando-se de acabar, contando que sobre os seus cadáveres se hasteiem vitoriosos os estandartes do Islame. A esta gente bruta e indomável, cujo esforço vem das crenças da outra vida, se ajuntam os esquadrões de cavaleiros sarracenos que vagueiam pelas solidões da Arábia, pelas planícies do Egito e pelos vales da Síria, e que, montados nas suas éguas ligeiras, podem rir-se do pesado franquisque dos godos, acometendo e fugindo para acometerem de novo, rápidos como o pensamento, volteando ao redor dos seus inimigos,
falsando-lhes as armas pela juntura das peças, cerceando-lhes os membros desguarnecidos, quase sem serem vistos. E apesar de sua incrível destreza, pelejando quando cumpre frente a frente, descarregando tremendos golpes de espada, tocando em cheio como as lanças do Uísque, como os guerreiros da Europa, e assaz robustos para, muitas vezes, os fazerem voar da sela nestes reencontros violentos, homens, enfim, que se orgulham, se podem crer, os primeiros do mundo num campo de batalha, pelo valor e pela ciência da guerra. É esta cavalaria irresistível que constitui o nervo da hoste dos muçulmanos e em que funda todas as suas esperanças o impetuoso Tariq. Pouco depois da chegada de Teodomiro a Hispalis, um dia, ao romper do sol, viu-se ao longe, para a banda das serranias ao norte de Betis, resplandecerem as cumeadas das montanhas, como se um grande incêndio devorasse as brenhas e os carvalhais antigos que povoavam as quebradas das serras. Era a horte do rei dos godos, que, saindo de Oredo, se encaminhava para Ípala e Itálica, seguindo as margens direita do rio para a antiga capital da Bética. Daqui, engrossando com as tilfádias de Teodomiro e com os que seguiam o pendão de Opas, o exército de Roderico devia marchar para acometer os árabes e entregar à sorte das batalhas os futuros destinos da Espanha. Era já tempo. A torrente dos inimigos descera, enfim, do Calpe ou Jebal Tariq, cujo nome de muitos séculos o capitão árabe tinha apagado, para escrever o próprio nome no colar servil das montanhas que lhe lançara. O estandarte do profeta de Meca já flutuava nos campos da Bética, e sua passagem era assinalada com ruínas, sangue e incêndio. Por onde quer que os muçulmanos tinham atravessado, ficavam assentados o silêncio do sepulcro e a assolação do aniquilamento. Tariq era o anjo exterminador mandado por Deus às Espanhas, e a sua espada o raio despedido do céu para fulminar o império dos godos. Saindo do seu ninho de águia, construído no promontório do estreito, os invasores internavam-se no coração da província. Depois de haverem transposto as montanhas que se alteavam desde as ribas setentrionais de Bellon até Lastige, onde as serranias se enlaçam com as alturas da Descânia, tinham-se assenhoreado sem resistência da cidade episcopal de Ázido e, descendo dali para os vales que serpeiam de Gades a Segônica, haviam assentado campo nas margens do Crissos. Tariq esperava lá o encontro dos godos. Desde que partira do Calpe, todos os dias, quase todas as horas, se viam chegar as hostes do Islame, cristãos vindos do lado de Hispalis, conduzidos pelos caudilhos dos almogaires ou recrutados dos africanos. Apenas estes homens desconhecidos eram levados ante o capitão árabe. Ele enviava um dos seus cavaleiros ao lugar onde tremulava o pendão de Juliano, e o conde de Septo não tardava a vir a juntar-se com Tariq. Por vezes, a sombra do carvalho frondoso no meio dos bosques cerrados das montanhas, ou debaixo do pavilhão alevantado à hora da sesta em campina abrasada do sol, demoravam-se os dois, por largo espaço, a sós com estes homens, em cujo aspecto era fácil ler estampada a traição e a vileza. Depois os desconhecidos partiam sem que ninguém ousasse atalhar-lhe os passos, e, quando Juliano voltava para a pequena ala dos soldados da província transfretada, via-se-lhe o rosto não radiante de contentamento que ressombra de um coração puro quando folga, mas como sucado por um raio de alegria feroz do criminoso, que vê chegar o momento do crime há muito meditado e previsto. Havia 2 dias que nenhum incógnito atravessava o Crissos para falar a sós com Juliano e Tariq.
Estes passavam horas inteiras vagueando nas alturas vizinhas e do acampamento pelo lado do meio-dia e do oriente. Dali olhavam para as montanhas em cujo cimo campeava a antiga povoação de Asta, e depois de a examinarem por largo espaço, voltavam ao campo ou corriam às atalaias, que se multiplicavam continuamente. Depois, tudo recaía no silêncio e na escuridão, porque as almenaras ou fogueiras noturnas, que eram de uso entre os árabes, haviam inteiramente cessado desde a primeira noite em que estes assentaram as tendas perto da beira do rio. Ia em meio à terceira noite após aquela em que os crentes do Islã tinham parado das faldas setentrionais das cordilheiras de Ázido. Eram profundas as trevas que se dilatavam pela face da terra, mas os raios cintilantes das estrelas rareavam o manto negro da atmosfera. Esta luz incerta reverberava trêmula e fugitiva nas pontas das lanças dos atalaias, que, apinhados na coroa dos outeirinhos ou embrenhados entre as sebes dos valados, observavam os picos agudos que, ao longe para o norte, negrejavam como recortados nas profundezas do céu. O Cristos murmurava lá embaixo, e as esteiras da corrente faiscava, também com o reverberar da luz dos astros, enquanto o vento, passando pelas ramas de algumas árvores solitárias, respondia ao seu murmurar com o gemer da folhagem movediça. Subitamente, no meio deste silêncio, alguns escucas e vigias, lançados além do rio na margem direita, creram perceber um ruído longínquo, de que menos excitados ouvidos não saberiam distinguir do remoto e quase imperceptível despenhar de torrente. Então eles se debruçaram no chão e, unindo as faces à terra, escutaram por alguns momentos. Depois, erguendo-se a um tempo, ouviu-se entre eles uma voz sumida que dizia: "Os romanos chegaram." E a turba repetiu: "Os romanos!" E, unindo-se numa fileira, encurvaram os arcos e ficaram imóveis. Pouco a pouco, aquele ruído, mal sentido a princípio, cresceu e tornou-se mais distinto. Brevemente, fácil foi de perceber o tropear de milhares de cavalos e o bater confuso dos pés de milhares de homens. Os escucas árabes conservavam-se unidos e em silêncio. De repente, o grito de "Alá!" retumbou de além do Cristos. Seguiu-se o estridor de poucas flechas, e, num instante, os atalaias do campo viram alvejar fitas de escumas que se estendia através do rio para a margem esquerda. Eram os escucas que o cruzavam a nado, tendo empregado na dianteira dos godos os seus primeiros tiros. Uma nuvem de setas respondeu ao sibilar dos escucas árabes. Algumas das fitas de escuma ondearam, derivaram pela corrente e desvaneceram-se no dorso escuro e cintilante das águas. O Cristos recolhia os primeiros despojos de um terrível combate. Da principal atalaia dos muçulmanos soou então uma trombeta. Centenares delas responderam por todos os ângulos do campo e este convocar para a morte. Os esquadrões uniam-se com a rapidez do relâmpago e, abandonando o recinto das tendas, arrojavam-se para a margem do rio. Os godos, porém, tinham a vantagem de caminharem ordenado e, por isso, haviam topado com uma corrente antes que os seus contrários começassem a atravessar a planície fronteira. As flechas caíam sobre os árabes, que se aproximavam como saraiva espessa. Largas e sólidas jangadas, trazidas em carros puxados por mulas possantes da Lusitânia, baqueavam sobre a água e,
desdobrando-se com engessada arte, cresciam até entestar com a margem oposta. Então os melhores cavaleiros godos, curvando-se para diante, com o franquisque erguido, corriam para as pontes, vergadas debaixo do peso dos cavalos e dos homens cobertos de armaduras, e vinham bater em cheio com corredores árabes, que, no meio das trevas, não podiam esquivar-se aos golpes do ferro inimigo. Já nas bocas de algumas dessas entradas movediças, os cadáveres amontoados começavam a embargar os passos dos vivos. Mas, por outras, onde os árabes, ainda mal ordenados e menos numerosos, não tinham podido resistir ao ímpeto dos godos, golfavam torrentes de guerreiros que, marchando unidos para uma e outra parte, acometiam de lado os árabes, os quais, feridos pela frente e pelas costas, vacilavam e retrocediam. Debalde, a voz retumbante de Tariq sobrelevava por cima dos gritos de furor e de agonia dos muçulmanos e cristãos. O número 10 vezes maior dos godos tornava impossível a resistência, e a margem do exército de Roderico para a margem esquerda do Cressos só Deus o podia impedir. Era quase manhã quando o capitão árabe se desenganou da utilidade de se opor por mais tempo à passagem dos inimigos. As tilfadas godas achavam-se pela maior parte na Campina, onde se deviam resolver os destinos da Espanha. E bem que a esse tempo todo o exército do Islame estivesse já em ordem de pelejar, a noite dava grande vantagem aos godos, cuja cavalaria, coberta de armas defensivas mais sólidas que as dos árabes, resistia facilmente aos cavaleiros do deserto, para quem a maior ligeireza e o mais destro modo de acometer eram baldados no meio das trevas. A um sinal das trombetas, os esquadrões muçulmanos começaram a recuar e, alongando-se pela frente do acampamento, esperaram o romper do dia, enquanto o exército godo acabava de transpor o rio e vibrava milhares das flechas perdidas para o lado onde os capilares alvíssimos dos árabes branquejavam a luz duvidosa do céu recamado das estrelas. Quando o sol, rompendo detrás dos outeiros da Segônia, veio com o seu clarão avermelhado e inundar as veigas do Crissos, o espetáculo que elas ofereciam era variado e sublime. De um lado, as tendas dos árabes, derramadas pelas raízes dos montes e pelos cimos dos outeiros, podiam comparar-se ao acampamento das tribos do deserto, que, embrasadas à voz do profeta, se houvessem ajuntado num ponto único das solidões onde vagueiam. Diante desta cidade imensa e movediça, os esquadrões dos muçulmanos, divididos pelas famílias e raças, estavam firmes e cerrados em frente de seus pendões que os alferes, montados em ginetes possantes, sustinham erguidos na retaguarda de cada tribo. Os raios matutinos faziam alvejar os turbantes e cintilavam nos ferros das lanças que os cavaleiros tinham em punho, e os leves escudos orbiculares que os compridos saios de malha podiam tornar inúteis, embaraçados já que o combate, brilhavam com as suas cores vivas e variadas, a claridade serena do romper do dia. Os esquadrões árabes eram a flor do exército de Tariq, mas a catadura selvagem dos africanos, sem aliados, neófitos do Islame, produzia, porventura, mais terror do que o aspecto deles. Torvos e ferozes eram os gestos e os meneios destes homens sem disciplina, cujas paixões se lhes pintavam nos rostos tostados e rugados, nos olhos banhados de fel e orlados de sangue, e de cuja bruteza e miséria davam testemunho de manguais que lhes serviam de armas, armas terríveis com que abolavam os elmos mais reforçados. E a hediondez dos seus albornezes bardos
imundos e despedaçados. Tudo, enfim, neles contrastava com as armas brilhantes com que os ricos trajos e com os vultos majestosos dos cavaleiros do Oriente, que, conservando-se em silêncio e imóvel, pareciam desprezar as tribos berberes de Zeneta, de Masmuda, de Zanhaga, de Ketama e de Ruura, que formavam as alas e que, brandindo as rudes armas com gritos medonhos, se apelidaram para a batalha. Tal era o espetáculo que oferecia o exército dos muçulmanos. Defronte deles, a hoste goda apresentava os maciços profundos dos seus soldados, cobrindo com grossas muralhas de metal reluzente a margem esquerda do rio. Rodeado dos mais ilustres guerreiros, Roderico estava no centro das tilfádias formadas pelos espaldados soldados da Lusitânia setentrional e da Galécia, em cujas feições se divisava ainda que descendiam dos indomáveis suevos. Unidos com eles sob os pendões reais estavam os guerreiros veteranos da Narbonense, habituados a cruzar diariamente as Espanhas com os orgulhosos francos, que estanciavam pelas Gálias além das fronteiras do Império. A ala direita, dividida em 2 esquadrões capitaneados pelos 2 filhos de Vitza, Sisebuto e Ebas, continha a flor dos cavaleiros da Cartaginense. Com estes estava o corpo que metropolitano de Hispalis ajuntara, composto em grande parte dos nobres que haviam deposto as armas desde que Roderico subira ao trono e que a cingiam de novo nesta guerra de independência. A ala esquerda, mais pequena que as outras duas, não parecia, por isso, menos de temer para os árabes. O duque de Córdoba, Teodomiro, era o capitão dela, e em que estavam todos os veteranos que o tinham ajudado a repelir as primeiras tentativas dos maometanos e que já conheciam por experiência o modo de pelejar deles. Estes velhos soldados deviam levar ao combate os mancebos que, à voz de Teodomiro, tinham corrido as armas de todos os lados da Bética, e em cujos corações o afamado guerreiro soubera despertar o sentimento da glória e do amor à pátria. Com ele militavam, enfim, as relíquias dos soldados tingitanos, que não tinham querido associar-se à traição do conde de Septon. Como os árabes, os godos tinham no meio de si uma nuvem de peões armados, não menos bárbaros e ferozes que os filhos da Mauritânia. Os montanheses do Irmínio, na Lusitânia, aborígenes talvez, daqueles países os quais, na época das invasões germânicas, bem como já na conquista romana, a custo haviam submetido o colo ao jugo dos estranhos, e os vascônios, habitadores selvagens das cordilheiras dos Pirineus, constituíam com os servos um grosso de gente a que hoje chamaríamos a infantaria do exército. As suas armas ofensivas eram a cateia teutônica, espécie de dardo, a funda, a clava ferrada e o arco e a seta. Requeimados pelo sol ardente do estio e pelo vento gelado dos invernos rigorosos das serranias, incapazes de conhecerem a vantagem da ordem e da disciplina, estes homens rudes combatiam meio nus e desprezavam todas as preocupações da guerra. O seu grito de acometer era um rugido de tigre. Vencidos, nunca se lhes ouvia pedir compaixão, porque vencedores não havia a esperar deles misericórdia. Tais eram os soldados que a Espanha opunha à mourisma que circundava os árabes. Por algum tempo, os 2 exércitos conservavam-se em distância um do outro, como 2 antigos gladiadores, observando-se mutuamente antes de começar uma luta que, para algum deles, tinha de ser, forçosamente, a última.
A consciência da terribilidade do drama que ia representar-se penetrou por fim até os corações dos bárbaros de um e de outro lado. As vozerias que sussurravam ao longe foram pouco a pouco esmorecendo, até caírem num silêncio tremendo, só cortado pelo respirar comprido de tantos homens ou pelo relinchar dos cavalos que, impaciente, escavavam a terra.